Então, boa tarde a todos. Então, aí, lista de revisão da EFON aí, nossa lista de matemática 3. E vamos revisar aí algumas coisas acerca da matemática 3 na prova da EFON. É um excelente treino também para você que vai fazer as outras escolas oficiais. AFA e SPSEX também, e por que não um embasamento para a escola naval. Perfeito? Então deixa eu adicionar o Lucas Lima aqui. E vamos aí revisar essa parte de binômio de Newton. Tá legal? E a primeira questão, ela diz o seguinte. Tem mais gente chegando aí na área. Deixa eu adicionar geral. Pronto. Então a primeira questão, ela diz o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o termo independente de x na expansão binomial que está aí. Tá legal? Então é aquela velha questão de binômio de Newton que nós treinamos aí de forma muito legal, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar se no binômio existe uma fração. E se existe uma fração, você vai escrevê-la na forma de potência. Tá legal? Então 1 sobre x elevado a sexta é x elevado a menos 6. E isso elevado a 8. Ele quer o termo independente de x. Então, independente do que a questão peça, você tem que escrever o termo geral deste binômio de Newton. Tá legal? Só para lembrar, tá bom? Então, o termo de ordem P mais 1 é o binomial do 8, que é o expoente do binômio, sobre P. Lembrando que o P é sempre o nosso objeto de caça, que multiplica o primeiro termo da expansão, que é x ao quadrado, elevado a 8 menos P, tá aqui, 8 menos P, que multiplica o segundo termo da expansão, que é o x elevado a menos 6, elevado a P. Tá legal? E aí a gente tem sempre que efetuar as operações matemáticas para simplificarmos ao máximo este termo geral. Então tá aqui, ó, binomial de 8 sobre P, que multiplica x elevado a 16 menos 2P, produto aí, né, potência de potência, que multiplica x elevado a menos 6P. Então, o termo já simplificado, o termo geral da expansão deste binômio, binomial de 8 sobre P, que multiplica produto de potências de mesma base, repete-se a base e somamos os expoentes. Então tá aí, galera, todas as questões para você que vai fazer a prova no sábado, ou da SPSEX, ou da AFA, é isso que você tem que fazer. E a partir daqui você vai encontrar informações que te permitem determinar o valor de P e matar a questão. Lembrando que é o termo independente de x, e isso significa dizer que o expoente da variável x, que é 16 menos 8P, tem que ser quem? Tem que ser zero. Tá legal? Já que o termo é independente de x. Daqui nós tiramos que 8P é 16, correto? Então concluímos que o P é igual a 2. E aí ele quer o termo independente. Então, o termo independente do desenvolvimento, independente de x, né? Neste desenvolvimento, é o termo 3, é o T3. Tá legal? Que é dado por binomial de 8 sobre o P, que é 2, que multiplica x elevado a 0. E 8 sobre 2 é o 8 fatorial sobre 6 fatorial, não, sobre 2, desculpa, fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial. Isso aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, correto? Tudo bem isso? Sobre 2 fatorial desenvolvido, e nós repetimos o 6 fatorial. E isso daqui vai dar quanto? Podemos cancelar o 6 fatorial com o 6 fatorial. Aqui dá 1 e aqui dá 4. E 4 vezes 7, isso é 28. Então, o termo independente, 28. Resposta correta.
é a letra C. Então tá aí uma questãozinha só de binômio de Newton. Independente do concurso que você vai prestar, é sempre assim que aparece. Tá legal? Beleza? Então essa é a primeira questão, relembrando aí o binômio de Newton. Tá? Tem uma ordem que eu gostaria de seguir, a ordem não é a ordem das questões, tá legal? Então, dá o print aí. Se você quiser que eu faça qualquer questão, você me fala, mestre, faz tal. Eu vou ter o maior prazer em fazer. Se você não falar nada, eu já tenho aqui uma ordemzinha para a gente procurar seguir tudo que nós vimos aí ao longo dos nossos encontros, beleza? Então vamos à questão de número 2. Deixa eu adicionar a Beatriz aí, para ela estar entrando. Então a questão de número 2, moçada, ele te dá essa matriz aí e quer o valor do determinante dela. Tá bom? Então nos vídeos que eu postei na plataforma, lá eu falo da matriz de Van der Monde. Tudo bem? Então, essa matriz aí, ó, é a matriz de Van der Monde. Tá legal? Vou escrever aí para você dar print. Matriz de Van der Monde. Qual é a característica da matriz de Van der Monde? Ela também é chamada de matriz das potências. Você percebe que a primeira linha da matriz de Van der Monde é sempre com os elementos iguais a 1. A segunda linha, chamada linha característica ou linha de referência, é composta por números quaisquer, tá certo? A terceira linha da matriz de Van der Monde são todos os elementos da segunda linha elevados ao quadrado. A quarta linha são todos os elementos da linha característica elevados ao cubo, e assim sucessivamente. E você percebe que essa é a matriz de Van der Monde. E como é que você calcula o determinante dessa matriz de Van der Monde? Para isso, você precisa dos elementos que estão na linha característica, tudo bem? Tá aqui, ó. Você precisa desses elementos. E como é que você calcula o determinante? É o produto das possíveis diferenças entre os números da linha de referência da direita para a esquerda. É assim que você calcula o determinante da matriz. Visita essa aula lá no portal que você tem toda essa explicação bonitinha. Então vamos formar aí todas as possíveis diferenças entre esses termos da direita para a esquerda. Então nós temos aqui, ó, 2 menos 1. Podemos fazer uma outra diferença. 3 menos 1, 3 menos 2. Então vamos lá. Então, o produto de todas as possíveis diferenças. 3 menos 2, 3 menos 1. Beleza? Com 4. 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Beleza? Então tá aqui, ó. 4 menos 1, 4 menos 2 e 4 menos 3. Eu posso fazer agora com 5, que é o 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3 e, finalmente, o 5 menos 4. E é assim que você calcula o determinante da matriz de Van der Monde. Para isso aqui cair na SpaceX é molinho, tá legal? Então parece muito aí com a questão da SpaceX. Então aqui a gente tem 1 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu já coloquei isso aqui na minha calculadora, beleza? E isso vai dar quanto? 288. Legal? Então, para quem chegou aí, essas questões são questões da EFON parecidíssimas com a APA e SpaceX, tá bom? E há um embasamento para você que vai fazer prova da Escola Naval. Beleza? Então, 288 é o que está na alternativa da letra E. Como eu disse, a parte de matemática 3 na prova da EFON, ela é cobrada de maneira, entre aspas, né, tranquila, tá bom?
são sempre questões que, se você já tem uma prévia, se você já tem prévio estudo dessas questões, você já pode esperar coisas aí parecidas. O mesmo não acontece com a parte de função, com a parte de trigonometria, com a parte de vetores, com a parte de cálculo. Cálculo sempre é a mesma coisa, tudo bem? Mas tá aí. Questão de número 2 aí, feita com sucesso. Beleza? Dá o printzinho aí e vamos para a questão de número 4. Mestre, Bom, eu. tem como aplicar 2 vezes a regra de Shor nessa? Ou não? Não, cara. Quando uma vez que você identifica que essa matriz é a matriz de Van der Monde, você não vai fazer Chior. Até porque olha os valores que estão envolvidos, cara. São muito grandes, entendeu? Então é mais aquela questão que o elaborador quer que o candidato identifique qual é a matriz e calcular o determinante dela. No caso, é a matriz de Van der Monde. Percebeu? Tranquilo? Aqui fica Entendi, valeu. inviável você fazer Chior porque os valores são muito grandes. Tá? E você só vai fazer a regra de Chior se, ao fazê-la, você encontrar uma simplificação, encontrar um padrão, entendeu? Ou se pelo menos você quiser diminuir o grau da matriz, a ordem da matriz. Beleza, parceiro? Tamo junto. Então vamos nessa. Beleza, mestre, valeu. Questão de número 4. Questão de número 4. Tá legal? Essa questão de número 4, assim como a questão de número 3, se eu não me engano, a EFON copiou da Escola Naval. Copiar e colar. Não mudou nada, tá bom? Nem os valores, tá bom? Nem os valores. Eu garanto isso para você. Acho que foi a 3. Essa daqui, ó, não, foi a 4. Essa daqui ele copiou e colou da Escola Naval. Cara de pau. Aí vamos lá. Um atirador em um único tiro tem probabilidade de 80% de acertar. Aí olha na leitura da questão como você já identifica o tipo de probabilidade. Então você tem probabilidade de 80% de acertar um específico tipo de alvo. Num exercício, você dá 6 tiros. Considerando que os tiros são independentes, qual a probabilidade do atirador errar 2 vezes? Tá? Quando você lê essa questão, você já encontra todas as características da questão de probabilidade binomial, que é aquela probabilidade onde você só tem 2 resultados possíveis, que nós chamamos de sucesso e fracasso. E além do mais, este evento ele é repetido um número grande de vezes, seguidas vezes. Então você percebe que este evento dá um tiro, ele é repetido 6 vezes e você só tem 2 probabilidades. Probabilidade de acerto e, como consequência, a probabilidade do erro. Tudo bem? Então aqui você tem que o N, que na nossa probabilidade binomial é o total de lançamentos, você tem que o N é 6, deixa eu adicionar o Vitor que está chegando agora. Tá legal? Você tem a probabilidade. Bom, ele quer que você erre 2 vezes o alvo. Então, para nós, o sucesso é o cara errar o alvo. Tudo bem? E qual é a probabilidade do cara errar o alvo? 20%. Se a probabilidade dele acertar é 80%, a probabilidade dele errar é 20%. Tudo bem? E 20% corresponde a quanto? A 1/5. E a probabilidade do fracasso, que é ele acertar o alvo, 4/5. Então, quando você identifica o modelo da questão e já tem a teoria aplicada, olha a praticidade que é você resolver esse tipo de questão. E aí é só você jogar na expressão que nos possibilita calcular esta probabilidade. Probabilidade é o binomial do total de lançamentos, no caso são tiros, né? Sobre a quantidade de sucessos. Desses 6 tiros, ele vai errar quantos? 2. Então, o 2 é o nosso sucesso.
vezes a probabilidade do sucesso. O sucesso é 1/5. A probabilidade é 1/5. Elevado ao número de sucessos, que são 2, vezes a probabilidade do fracasso, que é 4/5, elevado ao número de fracassos, que são 4. Aí, olha só, tu nem perdeu tempo de fazer a questão, tá bom? E aí, olha, quando você fizer o binomial de 6 sobre 2, é 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, isso dá 15. Beleza? Aqui vai dar 1/25 avos, que é 1/5 ao quadrado. Belezinha isso? Tá aqui, ó, 1/25 avos. Tá aqui, 25 avos. Vezes 4 elevado a 4. 256. 5 elevado a 4. 625. E aí o inconveniente não é você montar o problema, é você fazer essa criança aqui, beleza? Aí na hora da prova tu não tem calculadora, não tem nada. 15 dá por 25, correto? Por 5 dá 3. E aqui dá 4. Combinado isso, galera? E aqui dá 4. Fechado? Então eu nem vou fazer essa conta, eu vou fazer aqui na minha calculadora direto, ó. Aí vamos lá. Essa probabilidade vai ser, deixa eu escrever aqui, agora deixa eu montar aqui, ó. 256 vezes 3, 768. Tá legal? Aqui, para a gente ganhar tempo, eu tenho a minha calculadora aqui. 625 vezes 4, isso dá 3.125. Tá legal? Então, a única coisa ruim é você fazer essa conta. E isso daqui, galera, dá 0,2458. Tá legal? Isso aqui dá aproximadamente 0,2458, que na forma de porcentagem é aproximadamente 24,58%. Tudo bem? Como eu já disse, quando a gente estudou isso, isso cai na SpaceX. Tem 2 questões disso na SpaceX. Nós fizemos aí ao longo da nossa jornada, tá? E você não pode ir para nenhuma prova sem lembrar disso. Tá legal? Então, como eu disse, EFON Matemática 3, tirando a parte de geometria analítica, poxa, é muito tranquilo. Tá bom? É sempre assim, característica da EFON. Então, a resposta correta é, sem sombra de dúvida, a letra C. Tranquilo, moçada? Belezinha? Então tá aí essa questão morta. Dá o print aí que a gente vai agora para a questão de número 7. Questão de número 7, eu acho que é essa. Ô, papai, olha isso daqui. Aí vamos lá, galera. É uma questão de sistemas lineares. Nós não estudamos sistemas lineares ainda. Lembra que eu falei a vocês que eu ia fazer uma aula só com isso. Tá legal? E eu vou aproveitar essa questão e eu vou te ensinar como é que você classifica, discute um sistema linear. Tá legal? Então lá na plataforma tem todo um estudo prévio do que vem a ser a representação matricial desse sistema linear, que é o que a questão forneceu. Aqui você tem um sistema escrito na forma matricial. Tá legal? Então vamos fazer este estudo bem aqui. Eu tenho 2 soluções para fazer. Eu vou fazer uma solução com vocês, tá? Que é a solução gigante, que é a solução tradicional, que todo mundo ensina, que tem em todos os livros didáticos e apostilas. Mas tem um método de escalonamento que é chamado de algoritmo quadrangular, que torna essas questões de escalonamento, galera, muito, mas muito tranquilas. Tá bom? E é esse algoritmo que eu vou ensinar para vocês. Eu preciso de 1h30 para que eu faça 10 exemplos e você, cara, nunca mais esqueça.
enquanto todo mundo vai fazer dessa maneira, tu, em 1 minuto, pode classificar qualquer sistema linear. Então, qual é a maneira padrão que você classifica? É essa solução que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, para você saber se o sistema tem uma única solução, tem infinitas soluções ou não tem nenhuma solução, você tem que lembrar do seguinte, galera. Para o sistema ser possível e determinado, tá? Isso está lá no vídeo teórico. Se o sistema é possível e determinado, podemos concluir que o determinante da matriz dos coeficientes está aqui. Este determinante, para que o sistema seja possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero. Anderson, se o determinante for igual a zero, ou o sistema ele é possível e indeterminado, ou ele é impossível. Legal? Então, só com essa informação a gente pode dizer a condição para que ele seja possível e determinado. Vamos calcular esse determinante. Olha aqui, ó. 3, 4, menos 6, 0, 16. B, 1, menos 4 e 2. Vamos repetir aqui, né? Primeira e segunda colunas. 4, 16 e menos 4. Aqui, ó. Vamos calcular este determinante. Legal? Então, vamos lá. 3 vezes 16, 48. 48 vezes 2, 96. 4 vezes B vezes 1, 4B. Aqui dá 0, perfeito? Aqui, ó, dá menos 96. Vem para cá, mais 96. Aqui vai dar menos 12B, vem para cá, mais 12B. E aqui dá 0. Então tá aqui o determinante. 96 mais 96, 192, beleza? 4B mais 12B, 16B. E esse sistema ele é possível e determinado se o 192 mais 16B for o quê? Diferente de zero. Conclusão, o 16B vai ser diferente de menos 192. E aí você tem que 192 dividido por 16, isso dá 12. Então o B vai ser diferente de menos 12. Ou seja, se o B for diferente de menos 12, você tem este sistema possível e determinado, ou seja, você tem uma única solução. Tá legal? E é justamente pelo que eu estou vendo aqui é o que diz a primeira afirmação. Se B é diferente de menos 12, o sistema possui uma única solução. Então, esta primeira afirmação, ela é verdadeiríssima. Tranquilíssimo? Então, tá aí a primeira coisa. Mas, Anderson, e se o B for igual a 12? E aí, galera, como é que você vai fazer a análise para ele ser possível e indeterminado ou impossível? Você vai fazer assim, vai resolver o sistema. Tá legal? Como assim resolver o sistema? E é aqui que entra a ideia do escalonamento. Espera aí. Aí, vamos lá. Espera aí. É isso aí, João. Agora que eu entendi o que você falou. Ó. Para B igual a 12, você vai resolver o sistema como? Substituindo no lugar do B o 12. Tá legal? É assim que ensinam a vocês. Tá legal? Eu, particularmente, jamais faço assim. Mas estou fazendo aí, porque a gente ainda não viu um método muito mais rápido, prático. Tudo junto. Tá? Então vamos lá. Vamos resolver esse sistema. Nós temos 3x mais 4y menos 6z igual a menos 3. Tudo bem isso?
Vou escrever essa segunda equação, olha. Vou escrever logo essa daqui. Vou escrever essa segunda, ó, que é x menos 4y mais 2z igual a 3. E a outra que diz que 16y menos 12z, já que o b é menos 12, isso é igual a quanto? Igual a A. Tá? Então, nós temos que resolver o sistema substituindo o B por 12. Fechado isso? Aí vamos arrumar a casa aqui para você aplicar o método do escalonamento. É ideal que a primeira equação do sistema, que nós chamamos de equação base, tenha coeficiente 1, para facilitar o escalonamento. E você pode trocar a ordem dessas equações, porque você não vai ter o resultado alterado. É uma das operações elementares, tá legal? Então aqui nós temos x, podemos colocar esta equação como a equação base, já que o coeficiente de x é 1, tá legal? Aqui é 3, foi mal. Belezinha? Aqui nós vamos ter 3x mais 4y menos 6z igual a menos 3. E aqui 16y menos 12z igual a A. Tá legal? E aí, qual é a ideia do escalonamento? É você ir eliminando todas essas variáveis que aparecem de forma que apareça de baixo para cima uma equação com número crescente de variáveis. Como assim, Anderson? Vamos lá. A gente vai eliminar a variável x desta segunda equação. Para isso, nós vamos multiplicar a primeira por menos 3 e vamos somar com a segunda. Então, vamos substituir esta segunda equação pelo produto da primeira por menos 3 e a soma da segunda. Perfeito? Então, nós vamos repetir a primeira equação, x menos 4y mais 2z igual a 3. Vamos substituir a segunda pelo produto da primeira com menos 3 somado com a segunda. Então, vai dar menos 3x mais 3x, 0. Menos 3 vezes menos 4y, menos mais 12y, mais 4y, 16y. Menos 6z, menos 6z, menos 12z. E isso vai ser igual a quanto? Menos 9 menos 3, menos 12. E simplesmente eu vou repetir a terceira equação. E aqui você já percebe que você já pode matar essa ideia. Apareceram duas equações com este primeiro membro iguais. E aqui você vai fazer o estudo final. Tudo bem? Então, conclusão, esse sistema vai ser possível e indeterminado quando ocorrer o quê? Quando estas equações forem iguais ou proporcionais. Tá? Lá no vídeo teórico eu falo tudo isso bonitinho para você. Então, se o A for igual a menos 12, você tem as duas equações iguais. Ou seja, você tem infinitas soluções de y e z que tornam este sistema possível e indeterminado. E o sistema vai ser impossível, não vai haver solução quando o A for diferente de 12. Tá legal? Então está aí a classificação, como você faz na prática essa ideia de discussão de sistemas lineares. Belezinha, galera? Então vamos analisar as outras opções. A primeira é verdadeira. Se A for igual a B, que é igual a 12, o sistema terá infinitas soluções. Verdadeira, ele será possível e indeterminado. E se B igual a menos 12, não será impossível. O B tem que ser
igual a menos... Tá, peraí. Deixa eu botar aqui direitinho. Aqui é B menos 12, não é? Aqui é menos 12, foi mal. Então, se o B for menos 12, o sistema é impossível. Falso. Por que que é falso isso daqui, Anderson? O B tem que ser menos 12 e, simultaneamente isso, o A tem que ser o quê? Diferente de 12. Então, a terceira afirmação seria correta se, além do B igual a 12, aparecesse o A diferente de 12. Perfeito, galera? Então, a primeira e a segunda são verdadeiras e a terceira é falsa. E isso está na alternativa da letra D. Tudo bem? Letra D é a resposta correta desse problema, tá bom? É assim que todo mundo faz. Você pode fazer assim direto, sempre. Mas no momento certo aí, eu vou ter uma aula só com isso. Nem que eu grave essa aula, tá legal? Para te ensinar um algoritmo, tá bom? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, eu garanto. Tá bom? Isso foi um professor da faculdade sinistrésimo que ficou com pena de mim, não sei porquê, e me ensinou isso, e isso foi a glória. Eu não encontrei isso em nenhum livro, nenhuma referência, em nenhum lugar. E eu vou ensinar para vocês. Eu ensino sempre para todo mundo. Beleza? Então tá aí, questão 7, morta. Mortinha da Silva. Legal? Então vamos ver aqui a próxima questão que a gente vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Já deu o print aí que eu sei. Questão 8 é de geometria, não quero essa, eu quero a questão 9. Aqui, ó. Questão 9, galera. Ele te dá 3 pontos e quer a altura do triângulo ABC em relação à base BC. Ele quer a altura do triângulo ABC em relação à base AC. Tá legal? Então, uma ideia importante, deixa eu adicionar a Ana aqui, rapidinho. Uma ideia importante, galera, acerca da geometria analítica não é você ficar olhando para o que o enunciado diz e ficar pensando no que você vai fazer. Não. Primeira coisa que tu vai fazer é um esboço da figura. Sem esse esboço, esquece. A geometria analítica tu tem que fazer esboço. Tá legal? E ele quer a altura do triângulo em relação à base AC. Então, a base é AC. Então, o ponto A tem coordenadas menos 2 e 5. É só um esboço, galera. Você não precisa colocar isso no plano cartesiano. Jamais, tudo bem? Então, o C tem coordenadas menos 1 e menos 1. E o B, ó, que tem coordenadas 1 e 1. Ele quer essa altura aqui, ó. Ele quer que você calcule o comprimento desta altura. Tá legal? E eu vou dar 2 soluções para vocês. 2 soluções. Tá bom? As 2 estão certas, tá? É mais para eu dar ideias aí para vocês raciocinarem, tá? Então vamos supor que o pé da altura seja H, tá? Então ele quer esse comprimento aqui que eu vou chamar de H. Tudo bem? Então a primeira solução, galera, deixa eu dividir aqui o quadro. Tomara que dê espaço, senão a gente apaga e faz em outro lugar. Ó, primeira solução. É a solução que a grande maioria faz, tudo bem? Não que esteja, não que é melhor que a segunda, mas a maioria faz assim. Então, qual é a primeira coisa? É você perceber que você tem, dados 2 pontos de uma reta, tudo bem? Você tem como achar a equação dessa reta, perfeito? E você percebe que a reta que contém a altura, ela é perpendicular à base. Tudo bem, moçada? E aí, olha, tendo a equação desta reta e tendo o coeficiente angular desta reta, você pode determinar H
calculando a distância do ponto B até a reta AC. Perceba que a distância do ponto B à reta AC é justamente o H. Tá legal? Essa é a primeira solução. Vamos lá. Primeira coisa, equação da reta. Equação da reta que contém AC. E para isso, tem várias maneiras de você fazer isso. Eu gosto de fazer usando o dispositivo delta, aquele que eu ensinei lá na teoria para você. Tá? Como é que você calcula a equação da reta? Bom, coloca uma coluna com x e y, que são as variáveis da equação, e você coloca os pontos, tudo bem? Os pontos A, que é menos 2 e 5, o ponto C, que é menos 1 e menos 1, e se começa por x e y, você termina por x e y. Tá legal? Então tá aqui, ó, esse dispositivo delta igual a zero. E aí você faz como se fosse um determinante. Então você vai ter o quê? 5x, ó, 5x mais 2, você já tem a equação pronta. Menos y. Aqui você troca o sinal. Vai dar mais 2y. Aqui vai dar mais 5. E aqui vai dar mais x. E isso é igual a zero. E você já encontra a reta na forma geral pronta para calcular a distância entre ponto e reta. Tá legal? Sem estresse, ó. 6x mais y mais Professor, 7 igual a professor, zero. Oi. então, eu não entendi. Por que você botou o X e o Y ali no início? Por que você não botou o 1 e o... Você pode colocar quaisquer pontos. A única ordem é, com o que você começa, você pode terminar. Então você pode colocar, vou até fazer para você aqui, ó. Você pode colocar em qualquer ordem, tudo bem? Vou colocar o Não, eu menos sei, 1. mas no triângulo não tem o X e o Y. Tipo, não Não, eu quero visivelmente. equação, não. Eu quero equação da reta que contém o ponto A e o ponto C. Entendeu? Eu não quero a área do triângulo. A área do triângulo é a segunda solução. A gente vai usar esses 3 pontos. Mas eu quero a equação da reta que passa por 2 pontos. Você monta uma coluna com x e y, que são as variáveis da reta. Tudo bem? Conseguiu perceber? Beleza. Valeu! Aí tá aqui, já tem a equação da reta que contém A e C. E aí a segunda coisa que você tem que fazer é que a altura é a distância entre o ponto B e a reta R, que aqui está. Tá bom? E aí como é que você calcula a distância entre um ponto e uma reta? É aquela fórmula módulo de AX mais BY mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá legal? Então vamos aplicar essa fórmula aqui. Ó. O ponto B tem coordenadas 1 e 1 e a reta R está aqui. Então o A da fórmula é o coeficiente de x, que é 6. O B é o coeficiente de y, que é 1. O C é o termo independente, que é 7. Tá legal? Então vamos lá. O A é 6. Então, A vezes o x do ponto, que é 1, mais o B, que é 1, que é o coeficiente de y, vezes o y do ponto, que é 1, mais o termo independente, que é 7, isto em módulo, sobre a raiz quadrada, tudo bem? De 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá legal? Então tá aqui a altura. E aí, fazendo essa conta, nós temos 6 mais 7, 13, 13 mais 1, 14. 14 sobre raiz de 37, não é? 36 mais 1, raiz de 37. Que racionalizando, você vai encontrar 14 raiz quadrada de 37 sobre 37.
Tomara que tenha isso nas opções. Tomara. O papai tá lá lindo. Resposta correta, moçada. É a letra D. Tá bom? Então, por isso que o esboço ele é fundamental para que você entenda o que você precisa fazer. Se você calcular a distância do ponto B até a reta que contém a C, você tem a altura. Essa é a primeira solução. Fechado, moçada? Aqui está a aplicação do dispositivo delta para você calcular a equação de uma reta que passa por 2 pontos. Tá legal? Beleza. Aí vamos lá. Vamos agora à segunda solução. Aí olha que maneiro. Galera, não tem o certo e o errado, tá bom? Deixa eu ganhar espaço aqui, vou colocar aqui, ó. Segunda. Deixa eu fazer essa linha aqui. Deixa eu vermelha mesmo. Segunda solução, moçada. Aí vamos lá. Segunda solução. Bom, a segunda solução, cara, só falta cair isso na SpaceX, na AFA, na EFON, na escola, em tudo já caiu isso, até na EAR já caiu isso. Tá legal? Isso o quê? Bom, uma das maneiras de você calcular a altura é você perceber que a área de qualquer triângulo é dado pelo produto da base com a altura, tudo isso sobre quanto? Sobre 2. Não é a área do triângulo? Então, nós conseguimos achar a área de um triângulo dados as coordenadas de seus vértices. Nós conseguimos encontrar o comprimento da base, que é a distância entre os pontos A e C. E aí nós vamos ter como incógnita a altura. Tudo bem? Então vamos fazer isso aí aplicando aí o conceito de cálculo de área de triângulo. Tá legal? Então o primeiro passo, eu não sei se eu vou ter espaço aqui, ó. A área do Como é que você triângulo faz para encontrar a base mesmo? é a distância entre os pontos A e C. Tudo bem? A gente vai fazer isso no segundo passo, tá bom? Então, a área de um triângulo, galera, é a metade de quem? Professor, falhou Oi. aqui, eu não vi o que você falou. Tá, eu vou falar tudo de novo, tá bom? Sem estresse. Olha aqui, ó. Tá bom. A segunda solução, nós vamos partir do princípio que a área de um triângulo é dada pela base vezes a altura sobre 2. Nós temos como calcular a área de um triângulo dadas as coordenadas dos vértices. Então, a área do triângulo que a gente vai calcular agora no primeiro passo. Nós temos como calcular o comprimento da base, que é simplesmente calcular a distância entre os pontos A e C. E aí, tendo o valor da área do triângulo e tendo o valor do comprimento da base, nós substituímos na fórmula da área do triângulo e achamos a altura. Tudo bem? E aí, no primeiro passo, nós vamos calcular a área desse triângulo, que é dada por meio vezes o módulo do dispositivo delta, que está aqui. E agora, esse dispositivo delta ele vai ser usado para o cálculo da área do triângulo. Tudo bem? Então, vamos calcular o dispositivo delta agora. E aí, você pode escolher qualquer ponto para começar a montagem do dispositivo. Tá legal? Então, eu vou começar pelo A. Pode escolher qualquer um. Menos 2 e 5, qualquer ordem. O C, menos 1 e 1. O B, 1 e 1. E a única exigência é o ponto que você começa, você termina. Prontinho. Tá aí o cálculo do dispositivo delta. Essa é uma revisão muito legal, tudo bem, galera? Muito maneiro a gente fazer essa revisão aí, ó. E isso vai ser quem? Aí vamos lá. Menos 2, tem que fazer devagar para não errar. Menos 1. Se eu errar, tu me fala. Mais 5, ó. Aqui dá menos 5, vem para cá. Mais 5. 1. Menos 1. Menos 2, vem mais 2. Legal? Então vamos lá. Isso daqui vai dar quanto, galera? Isso daqui vai dar 14, não é? 10 com 2, 14. Isso aqui vai dar 14. O papai. Então, a área do triângulo é a metade
do módulo de 14, que é o próprio 14. Então, a área do triângulo vale 7. Já achamos a área do triângulo. O segundo passo é nós calcularmos o B, que é o comprimento da base. E o B nós calculamos como a distância entre os pontos A e C. Legal? E como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? É o primeiro tópico estudado na geometria analítica, não é? Então, a distância entre A e C é a raiz quadrada, daqui o A e C. É da subtração das abscissas ao quadrado mais a subtração das ordenadas ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 2 menos menos 1. Esse aqui vai ficar menos 2 mais 1 ao quadrado mais 5 menos menos 1, que vai dar 5 mais 1 ao quadrado. Tá aí, essa é a conta que vai nos permitir calcular a base. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar 1 mais 36. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 37. Lindo! Então, vamos lá. Área do triângulo, 7. Base, raiz de 37. Vezes a altura, que é o que nós queremos, né? Sobre 2. Aí, olha que maneiro. Deu a mesma coisa, percebeu? O H vai ser 14. 7 vezes 2, 14. Raiz de 37 está multiplicando, passo para o outro lado. Dividindo. 14 sobre a raiz quadrada de 37, que é a mesma coisa que 14 raiz de 37 sobre 37. Ratificando aí a segunda solução. Tudo bem, galera? Muito importante essa revisãozinha aí, tá legal? Muito legal essa questão para nós identificarmos, tá legal? Como se calcula a área de um triângulo, como se calcula a altura. Tá bom, moçada? Mestre, Beleza? Oi, fala aí. vê se eu posso resolver assim. Achar a distância entre A e B, achar a distância entre B e C e achar a distância entre A e C. Depois que achar isso, usar as relações métricas. Tipo A vezes H e igual a B Uma vezes outra C. solução. Perfeito. Ah, beleza. Sem problema. Dá no mesmo, beleza? A outra... Oh, peraí. Tá errado, cara. Ele diz que esse triângulo é retângulo. ABC é retângulo. Ele não fala isso. Então, para você aplicar relações métricas, você vai fazer isso quando o triângulo é retângulo, tudo bem? E aí você vai ter que primeiro provar que esse triângulo é retângulo. Se ele satisfaz a condição de Pitágoras ou não. Beleza, cara? Então, não. Beleza, então. Fechado? Galera, eu só vou botar aqui o carregador do meu notebook, que vai apagar aqui um minutinho. E a gente já vai para a próxima questão, beleza? Calma aí. Pronto, agora tá maneiro. E nessa lista tem umas 3 ou 4 questões de geometria analítica, galera, bem legais para você tentar fazer, tá bom? Tem uma questão aqui de análise combinatória, eu acho que é a 10. Deixa eu ver aqui se é a 10. Deixa eu ver aqui se é a 10. Questão de probabilidade também. Tá osso. É a 10? Questão da PEP que não dá não. Vamos lá, galera. Questão 10. Aí, olha só. Para você que vai fazer SpaceX, ainda não apareceu esse modelo de questão. Mas é super tranquilo desde que você conheça o método de solução. Isso aqui na EFON cai toda hora. Tem umas 4, 5 questões da EFON sobre isso que eu vou falar agora. Tá bom? Então, existe um método específico de análise combinatória, tá, que te permite resolver este modelo de questão. Então, eu vou explicar tudo como é que você vai montar essa questão,
Tá? E todas as questões parecidas, você vai precisar fazer essa associação com o que eu vou mostrar para você agora. Tá legal? Vamos lá. Essa é em homenagem à galera que vai fazer a prova no sábado. Então, olha aqui, ó. A quantidade de anagramas da palavra mercante que não possui vogais juntas. Ele quer anagramas da palavra mercante que não possui vogais juntas. Com as técnicas de contagem que nós temos, galera, você vai separar isso daqui em diversos casos, não é verdade? Não é verdade? Você vai ter que ter as 3 vogais juntas, uma das vogais juntas, 2 das vogais juntas, e aqui você tem vogais repetidas, ainda vai entrar permutação com repetição. Beleza? Então fica um problema inviável. Dá até para fazer, mas é bem difícil. Uma forma fácil de você montar o problema eu vou te dar aqui a parte teórica disso, tá? É um estudo avançado que cai direto. Pode cair isso daí na SpaceX, tá legal? A gente vai usar o que a gente chama de primeiro lema de Kaplan. E o que é esse? São 2 lemas de Kaplan, tá legal? O segundo é mortal, esquece. O segundo é para a Olimpíada. O primeiro cai direto, tá bom? E esse primeiro lema de Kaplanski, ele basicamente, na prática, ele é dividido em 2 momentos. Primeira coisa que você vai ter em mente para aplicar isso é quando a exigência de elementos não estarem juntos. Tá legal? Quando você enxerga no problema que a exigência de elementos estarem separados, você já pensa nesse lema, tudo bem? E aí, vamos lá. Eu não quero que as vogais estejam juntas. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar espaços, olha. A palavra mercante tem 8 letras, não é? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que tu colocou 10, Anderson? Olha só, como é que você vai montar esse problema. Ficou torto, mas dane-se. Eu não quero que as vogais apareçam juntas. Então, nesta estrutura, você vai colocar o quê? As vogais, as consoantes separadas, tudo bem? Faltou uma aqui, deixa eu colocar aqui uma retinha. Então, você vai colocar as vogais assim, as consoantes, desculpa, separadas. Percebe que as vogais estão separadas? E nestes espaços vazios, você pode colocar as vogais. Tá legal? Por exemplo, você pode colocar a vogal E aqui, vai ficar E, M, R. Tu pode colocar a outra vogal E entre R e C, C, N. Pode colocar a vogal A entre N e T e colocar o T. Percebeu? Perceba que este anagrama foi tirado da minha cabeça aí. Ele não tem as vogais juntas. Quando você monta o problema desta maneira, tá legal? Você já garante que as vogais jamais estarão juntas. Tá? Então essa é a ideia principal deste lema. Tá? É você ter a ideia de que coisas não podem ficar juntas e você vai montar exatamente o problema dessa maneira. Percebe que você pode colocar as vogais E e A em quaisquer desses lugares vazios que você tem aí as vogais separadas. Tudo bem até aí, galera? Se você não falar nada, tudo bem. Fechado? Então tu vai montar o problema assim e acabou a questão. Tá legal? Depois você comenta que eu não entendi muito não. O que tu não entendeu, parceiro? Desculpa, essa disposição. Hã? Eu não ouvi. Vamos lá, de novo. Quando você tem um problema onde coisas, objetos não podem estar juntos, tá bom?
você vai montar o problema usando o primeiro lema de Kaplanski. A montagem, essa montagem, já é o lema. Então, você percebe que aqui as vogais não podem estar juntas. Tá legal? Então, quando você monta o problema dessa maneira, colocando as vogais, colocando as consoantes, você percebe que estes espaços vazios você pode colocar as vogais. Independente da posição que você colocar as vogais nesses espaços vazios, você tem garantida que elas nunca vão estar juntas. Tá legal? Então, este lema, ele é representado por essa montagem. Essa montagem que é o primeiro lema de Kaplanski. Quando você tem coisas que têm que ficar separadas, você vai montar o problema desta maneira. As consoantes e estes espaços vazios, você vai acrescentar as vogais. Aí eu dei um exemplo, eu vou dar outro exemplo. Em quaisquer lugares, em quaisquer posições, você pode colocar as vogais. Então eu posso colocar a vogal, por exemplo, aqui, ó. Posso colocar uma vogal E aqui e eu posso colocar outra vogal E aqui. Eu não consegui um anagrama onde as vogais estão separadas? Beleza. Posso montar um outro anagrama. O E aqui, o A aqui e o E aqui. Percebeu que eu montei um outro anagrama? Você pode sair montando um monte de anagrama que você garante que as vogais não estarão juntas. Tá legal? Então, como é que você faz isso na prática? Você monta o problema dessa maneira, tá bom? Tá aqui bonitinho. E o que você vai fazer para calcular? Isso aqui, ó. Você tem quantas consoantes? Essas 5 consoantes. Esta é uma das possibilidades delas estarem aí na configuração, não é? Então, qual é o total de maneiras que nós temos de colocar essas 5 consoantes nestas 5 posições? É a permutação de quem? Permutação de 5. E aqui está a colocação das consoantes. Aqui, ó, essa permutação de 5, vou colocar discriminado aqui para você. Consoantes. As consoantes estarão nesses 5 locais. Tá legal? Beleza. Agora, na mesma análise, nós temos que colocar quem? As vogais. Tá certo? As vogais, você tem quantos lugares para colocar? Você tem 6 lugares para colocar as consoantes. Então, você tem 6 lugares para colocar as consoantes e elas são no total de 3, tudo bem? E aí que vem a segunda parte desse lema. A primeira parte é a montagem. Já montou. E a segunda parte é quando você vai colocar os elementos que ficarão nesses espaços vazios, você vai fazer isso obrigatoriamente através de uma combinação. E a combinação de quantos elementos? Você tem 6 espaços. E destes 6 espaços, você vai colocar quantas vogais? 3 vogais. Tá legal? Então, esta combinação que aqui está é a colocação das vogais. É sempre com uma combinação. Tá legal? Sempre. Beleza? Só que tem um detalhe. Você ainda tem que considerar quando você coloca as 3 vogais nesta configuração, você tem que confrontar também, você tem que contar com as permutações entre elas. Tá legal? As vogais elas podem se permutar entre si. E como você tem 3 vogais, onde uma se repete 2 vezes, então você tem a permutação de 3 vogais, onde uma se repete 2 vezes. Então está aqui a permutação das
vogais. Tá legal? Então, este lema você monta dessa maneira quando há exigência de coisas não estarem juntas. Você vai montar desta maneira, tá certo? E vai considerar na colocação dessas coisas que não podem ficar juntas nesses espaços vazios, você vai fazê-lo através sempre de uma combinação. Tudo bem? Então, esta configuração, ela aparece direto. E sabe o que é o mais interessante? Isso aqui aparece em vestibular, concurso vestibular, direto em diversos vestibulares do país. Isso aparece. Tudo bem? Só a EFON cobrou isso, a AFA já cobrou isso, e só falta a SpaceX cobrar isso. E quando cobrar, se você montar desta maneira e considerar a combinação, morreu. Tu vai matar esse problema rápido. Tá bom? Então tá aí, ó. Então isso daqui em homenagem para quem vai fazer a prova no sábado, e se cair em outro concurso, tá aí, ó, lindo para você. Então, permutação de 5 fatorial. Deixa eu botar aqui embaixo. 5 fatorial, que multiplica combinação de 6, formando grupos de 3. Então, é 6 fatorial sobre 3 fatorial. 3 fatorial, vezes a permutação de 3 elementos, onde um se repete 2 vezes. Tá aqui. Beleza. 5 fatorial, 120. Legal? Posso cancelar um 3 fatorial aqui, ó, com um 3 fatorial bem aqui. Fechado? Aí nós temos aqui, ó, 6, 5, 4, 3 fatorial. Vou repetir esse 3 fatorial que está aqui. Tá legal? E esse 2 fatorial eu vou desenvolvê-lo. Prontinho. Tá aí a nossa conta. Cancelo 3 com 3. Cancelo esse 2 aqui, vai dar 60. Aí vai dar 20, 120, 120 vezes 6. 120 vezes 6, 7.200. Então, são 7.200 anagramas que não possuem as vogais juntas. Tá legal? Você pode tentar separar em casos. Já garanto que tu vai chorar. Infelizmente. Tá legal? Então, mais uma técnica que você pode aplicar quando na questão aparecer coisas que não podem estar juntas. Que não podem estar juntas. É só você montar o problema desta maneira, e quando você for colocar esses elementos que não podem ficar juntos, você vai fazê-lo através de uma combinação. Legal? Então tá aí um probleminha maroto. Fala, parceiro. Aquele 2 ali é a repetição do E, né? O 2, esse 2 aqui em cima, é porque você tem 3 vogais. Só que a vogal E, ela se repete 2 vezes. Então é permutação com repetição. É esse 2 aqui, não é? Isso. Beleza, parceiro. É por isso. Valeu. Deixa eu aumentar meu microfone aqui que tá baixo. Tranquilo, galera? Aí tu fala, tranquilo não, né, mestre? Mas vou tentar absorver isso aí. Show? Aí tem uma questãozinha de PA também, bem legal. Independente. 3 vogais juntas. E se fosse com as 3 vogais juntas? Deixa eu ver se eu entendi. A quantidade de anagramas da palavra mercante que não possui as 3 vogais juntas, aí você ia calcular o total de anagramas e tirar os anagramas que apresentam as vogais juntas. É dentro daquela ideia do bloquinho. Tudo bem? Aí ele não quer, ele quer que as vogais não apareçam juntas. Ele não está especificando. Eu acho que é isso. Beleza, garoto. Ainda bem que foi isso. Aí tem uma questão de PA aqui, ó. É essa mesmo, a 11, ó. Cara, é a cara da SpaceX essa daí, mano.
Aí, olha só, um filezinho mignon. Vamos juntos, ó. O conjunto é de PA/PG, tá? Então, vamos lá. O conjunto de todos os números reais maiores do que 1. E aí os candidatos, eles costumam cagar para algumas referências do enunciado. O conjunto de todos os reais que maiores do que 1, para os quais A1, A2 e A3 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão Q, com o primeiro termo 2 e representando as medidas dos lados de um triângulo. Então ele quer o conjunto, o intervalo de todos os valores de Q maiores do que 1, para os quais A1, A2 e A3 formam uma PG, cujo primeiro é termo 3, e estes números representam as medidas dos lados de um triângulo. Tudo bem? Caraca, maneiro. Aí vamos nessa. Então, nós já sabemos, né, lá da PA e da PG, que a gente pode escrever esses termos, onde o primeiro termo é 2. Vou escrever aqui, ó. O primeiro termo é 2. O segundo termo é 2 vezes a razão. E o terceiro termo é o segundo vezes a razão. Então, nós podemos escrever A1, A2 e A3 desta forma. Todos de acordo? Então, isso daqui, ó, é uma PG de razão Q maior do que 1. Isso daqui vai ser essencial para a solução da questão. Tá bom? E ele diz que esses números satisfazem, eles representam a medida dos lados de um triângulo. E aí, como é que a gente pode amarrar essa ideia que esses valores são as medidas dos lados de um triângulo? Tenho quase certeza que tem alguém aqui que está assistindo aula que fez turma de colégio naval e EPICAR. Você que está aqui, que já fez turma de colégio naval e EPICAR, teu diferencial vai ser agora. Qual é a relação que esses números têm que satisfazer para representarem as medidas dos lados de um triângulo? Opa! Ô, papai, João, tá voando, irmão. É a condição de existência de um triângulo. Então, tu tem que saber tudo de geometria plana. Qual é a condição de existência de um triângulo? Aí, vou colocar aqui, maneiro. Muito bom. Então, condição de existência de um triângulo diz o seguinte, que o maior lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. O maior lado, que é o 2q ao quadrado, deixa eu colocar aqui embaixo para a gente ganhar espaço. O maior lado, que é o 2q ao quadrado, tem que ser menor que a soma dos dois lados. Pronto, morreu quase a questão. Beleza? Aí vamos resolver esta desigualdade, tudo bem? Então nós temos o seguinte, ó. 2q ao quadrado menos 2q menos 2, isso menor do que zero. Dividindo toda esta desigualdade por 2, nós temos q ao quadrado menos q menos 1 menor do que zero. E aqui você está diante de uma inequação do segundo grau. E aí eu vou me atrever aí, ó, a parte de matemática 1, que eu acho que é de função. Tudo bem? Eu vou invadir um pouquinho aí a praia do outro professor, tudo bem? Então, como é que você resolve uma inequação do segundo grau? São 2 passos. O primeiro passo é você encontrar as raízes. As raízes do trinômio. Como é que você encontra as raízes do trinômio? Q ao quadrado menos Q menos 1, você vai igualar a zero. Vai achar, vai usar a fórmula de Bhaskara, tudo bem?
eu já vou colocar as raízes aqui, tá bom? As raízes são os valores de quê? Que vai ser 1 mais ou menos a raiz de 5. Quando você aplica a fórmula de Bhaskara, é justamente isso que você encontra. Esse é o primeiro passo da resolução da inequação do segundo grau. Tudo bem? O segundo passo é você fazer um esboço do gráfico deste trinômio. Tudo bem? Então aqui você tem um eixo que representam os valores de Q. Isso é um trinômio onde o gráfico é uma parábola. Como o coeficiente do termo ao quadrado é 1, é positivo, a concavidade dessa parábola é voltada para onde? Para cima. Então aqui você tem um esboço aqui, ó. Deixa eu botar aqui mais para cá. Então aqui você tem um esboço, beleza? Da nossa parábola. Tá aqui, ó. Lindo. Belezinha? E aqui você vai marcar as raízes. As raízes são 1 menos raiz de 5 sobre 2, beleza? E a outra raiz, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. E você já sabe que entre as raízes, você tem este trinômio assumindo valores negativos, e para valores menores que esta raiz e maiores do que esta raiz, você tem os valores positivos, correto? Então, qual é a solução desta desigualdade? Então, a solução desta desigualdade, como a questão quer a desigualdade negativa, você tem aí, ó, todos os números que estão entre 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, o que? Ele vai assumir estes valores. Perfeito? E quando você olha para as opções, você não encontra essa opção. É claro que você não vai encontrar essa opção. Porque além do que tem que satisfazer a esta desigualdade, ele tem que satisfazer a qual desigualdade? A esta desigualdade. Então daqui você vai pegar os números que são maiores do que 1 e menores do que 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Ou seja, seria igual a você fazer a interseção deste intervalo com este intervalo. Perfeito, galera? Então, a solução final desta questão nos dá que o Q tem que ser maior do que 1, certo? E menor do que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá legal? Você percebe que não há sinal de igualdade em ambas as desigualdades que nós fizemos, de forma que este intervalo é um intervalo fechado. Desculpa, é um intervalo aberto. Tá aqui. Bonitinho a resposta da questão. Tá bom? Maneiríssimo essas coisinhas pequenas aí. Por isso que eu te falei que essa questão é a cara da SpaceX. SpaceX 2021, daqui a 3 semanas, aí, ó. Lindo para vocês. Então é 1 mais raiz de 5 sobre 2, resposta letra B. Fechado, moçadinho? Então aí cobrimos aí toda a parte teórica que nós vimos em matemática 3, tudo bem? Tirando números complexos, que nós já fizemos questões interessantíssimas aí, tá bom? Para EFON, nesse fim de semana, é o que você precisa, por isso que eu não fiz nenhuma de números complexos. A gente tem uma gama de questões resolvidas aí, bem legal. Tá bom? Então, quem for fazer a prova sábado, desejo do fundo do coração uma boa prova a vocês. Não vou desejar boa sorte, desejo sorte para os seus concorrentes, eles precisam. Tá legal? E vocês aí, vamos nos encontrar na próxima quinta, onde eu vou fazer uma lista de revisão. Tá legal? E eu preciso saber uma coisa de vocês, galera, rapidamente. Deixa eu só parar.